Olá, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em nossa vida. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, capítulo 2, verso 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim se fez. O tema da mensagem: os propósitos de Deus. O livro de Esther e o Novo Testamento. Não há referência ou alusão a este livro no Novo Testamento. Todavia, o ódio de Amã aos judeus e seu complô visando o extermínio de todos os judeus do Império Persa é uma prefiguração no Antigo Testamento do Anticristo do Novo Testamento, que procurará destruir todos os judeus e também os cristãos no final da história. Está lá em Apocalipse, verso 4. A moça reine em seu lugar, ou em lugar da rainha Vasti. O livro de Esther, embora não mencionado explicitamente o nome de Deus, demonstra a sua incessante providência em favor do povo judeu. Ele dirige, prevalece e usa o agir de homens e mulheres para cumprir seus propósitos e preservar seu povo escolhido. Capítulo 2, 17. E a fez rainha. O rei persa, nomeando Esther como rainha, ilustra como Deus pode mudar o coração dos ímpios para que eles cumpram seus propósitos. Esther tinha agora condições de ajudar seu próprio povo. Aqui se tornou necessário 5 anos mais tarde. Deus usou as decisões espontâneas das pessoas envolvidas para proteger o seu povo. Verso 20. Como Mardoqueu lhe ordenara. Embora Esther tivesse sido escolhida e coroada rainha do grande império persa, não se orgulhou, nem se envaideceu por causa da sua posição social e do poder que acabara de receber. Não desprezava os conselhos do seu primo, de condição humilde, e nem menosprezou sua tradição espiritual. Pelo contrário, manifestava um espírito de mansidão, humildade e submissão, após tornar-se rainha, como sempre fizera antes. Capítulo 3, verso 2. Mardoqueu não se inclinava. Mardoqueu, por sua lealdade a Deus, recusou-se a inclinar-se diante de Amã, pois conflitava com os atos religiosos que os judeus reservavam exclusivamente à adoração a Deus. Os 3 companheiros de Daniel
evidenciaram a mesma convicção. Verso 6. Amã procurou destruir os judeus. Amã, primeiro-ministro da Pérsia, maquinou uma conspiração sinistra para o extermínio de todos os judeus. Tal conspiração genocida contra a raça judaica tem seu paralelo na conspiração de Antíoco Epifano, na conspiração de Hitler na Europa e no anticristo no final da presente era. Versículo 7. Lançou Pur. Pur é um termo ligado a dados. Amã usou dados para determinar o dia da sorte em que destruiria os judeus. Decorreu quase um ano entre o dia que Amã lançou a sorte e a execução do plano. Foi o tempo suficiente na providência divina para Mardoqueu e Ester neutralizarem a conspiração maligna de Amã. Verso 8. Cujas leis são diferentes das leis dos povos. Um dos propósitos de Deus ao outorgar a lei de Israel era torná-lo um povo diferente de todos os outros povos. Amã observava algo diferente nos judeus e os odiava por isso. No novo concerto, é a vontade de Deus que seu povo seja separado e diferente do mundo, um povo santo, adquirido para ele. Hoje, como então, o mundo odeia o povo de Deus, pois os cristãos são diferentes, santos e justos. Capítulo 4, verso 14. Se de todo te calares. Mardoqueu cria que os propósitos de Deus era usar Ester para livrar o povo de Israel. Mesmo assim, Mardoqueu sabia que Ester poderia falhar nesse propósito se ela não cumprisse o seu papel no plano divino do livramento. Se ela deixasse de socorrer os judeus, também pereceria. Os propósitos soberanos de Deus incluem a responsabilidade humana. Versículo 16. E perecendo, pereço. Ester estava disposta a dar a sua vida no esforço para salvar o seu povo. Ela faria o que lhe competisse e deixaria o resultado com o Senhor Deus. Deus não abençoará aqueles que se calam para manter seu lugar ou posição, mas aqueles que, por amor a Deus e a sua palavra, falam a verdade, mesmo correndo risco. Capítulo 5, verso 13. Tudo isso não me satisfaz. Embora Amã possuísse riquezas, glória, poder e posição social, era um homem insatisfeito e descontente. Mardoqueu, por outro lado,
tinha força de caráter, convicções religiosas e confiança no seu Deus. Amã sabia que Mardoqueu era melhor do que ele e por isso o odiava. Aos olhos de Deus, a grandeza nunca consiste na riqueza, no poder ou na condição social, mas na fidelidade, na dedicação a Ele e na luta em prol dos seus justos propósitos na terra. Capítulo 6, verso 1. Naquela mesma noite, mandou trazer o livro. O capítulo 6 mostra claramente os atos providenciais de Deus. Ele usou a insônia do rei Assuero para efetuar a elevação de Mardoqueu pelo seu próprio inimigo. Portanto, de dia e de noite, Deus zela pelos que lhe são fiéis. Capítulo 8, versículo 3. Ester lhe suplicou que revogasse a maldade. Amã foi enforcado como resultado da justa intervenção de Deus. Porém, o decreto do rei, no sentido de destruir os judeus, continuava em vigor. Nem o próprio rei poderia anular o decreto, mas em resposta foi escrito um novo ou um segundo decreto concedendo aos judeus resistência armada e de defesa. Deus não opera livramento do seu povo sem a fiel participação do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, Deus amado, Deus das causas dos impossíveis, a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Aí está a Tua palavra, Pai, uma palavra gloriosa, poderosa, Senhor, onde nós vemos a intervenção divina no meio da história, usando o Rei, meu Senhor, para intervir a favor do Teu povo, porque o Senhor deu a palavra, Pai. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todos que se levantam contra o povo de Israel ou contra a tua igreja, Pai, se levanta contra ti. E a peleja não é nossa, Pai, mas a peleja é tua. E a tua palavra diz, operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Por isso eu te glorifico, meu Pai. O propósito de Deus sendo estabelecido na vida do seu povo e na vida da sua igreja. Aquilo que o Senhor determinou para nós há de acontecer, meu Pai. Nenhum demônio, Pai, nem Satanás, meu Senhor, vai entrar no meio dos teus propósitos, porque Tu és um Deus soberano, Pai, e dentro da Tua soberania o Senhor reina de maneira gloriosa, de maneira poderosa, e o Teu nome é adorado, glorificado, exaltado. Por isso eu te peço, Pai, desperta a Tua igreja, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.